Olá, boa tarde, boa noite a todas e todos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Tá tudo bem, Igor? Tá correndo tudo bem na voz? Ok? É. Tá bem. Então, damos início à segunda sessão do colóquio Urgências Climáticas e Geopolíticas no Campo dos Patrimônios e das Culturas Brasileiras, que é uma proposição do Comitê de Patrimônios e Cultura Brasileira da ANPOX. É constituído pelo Rogério Proença Leite, da Universidade Federal do Sergipe, Edson Farias, da Universidade de Brasília, e por mim, da UFG. A primeira sessão, Implicações entre Circulação Cultural e Geopolítica, aconteceu ontem e foi coordenada pelo professor Edson Farias e pode ser acessada no canal da Unpox no YouTube. Nossa sessão de hoje intitula-se Patrimônios Culturais e Crise Climática, para a qual contamos com a presença da professora doutora Ana Luísa de Carvalho Rocha, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do professor Dr. Tonico Benites Guarani Caiová, antropólogo, coordenador regional da FUNAI de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e do professor Dr. Leonardo Barci Castriota, membro do ICOMOS Brasil e professor da UFMG. Além da presença da professora Cornélia Eckert, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fará o debate ao final. O tema patrimônios culturais e crise climática tem ganho destaque nos estudos mais recentes de patrimônios em plano nacional e internacional. Estes estudos e reflexões podem ser tanto de ordem disciplinar, envolvendo urbanismo, arquitetura, geografia, a antropologia, a história, a arqueologia, a museologia, quanto de ordem disciplinar, quando se observa este fenômeno de forma integrada. O ICOMOS tem demonstrado especial atenção para com este tema quando introduz orientações para lidar com a recuperação, mitigação e resiliência dos patrimônios, juntamente com as questões ambientais. A mudança climática tem se revelado um dos maiores riscos para a preservação dos patrimônios, daí porque a presença importante neste colóquio do professor Leonardo Castriota, experiente arquiteto e urbanista no campo dos patrimônios e membro do ICOMOS Brasil. O maior exemplo de como patrimônios podem ser afetados pela mudança climática é o caso dramático do estado do Rio Grande do Sul, mais especialmente Canoas e Porto Alegre, além de outras dezenas de cidades, após enchentes do mês de maio. Vimos as águas tomando ruas, casas, praças, monumentos e edificações tombadas, arquivos históricos, humanos e não humanos severamente afetados. Não por acaso, temos nesta sessão de hoje a valiosa presença das duas professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ana Luísa e Cornélia. Outros exemplos pelo mundo dão provas de que os patrimônios culturais, essas materialidades e imaterialidades através das quais o passado, os modos de vida, as ancestralidades, as memórias celebrativas ou sensíveis correm risco. Os locais sagrados, por exemplo, do Parque Nacional Rapa Nui do Chile, em consequência da elevação pelo nível do mar. A cidade portuária de Kilwa Kisiwani, na Tanzânia, ameaçada pela erosão costeira. As estruturas históricas de Edimburgo, na Escócia, que estão sendo degradadas com as fortes chuvas. Mas, para além dos eventos de início rápido, importa também observar com atenção os eventos lentos, como orienta o próprio ICOMOS, de eventos lentos e de efeitos cumulativos, como as mudanças de sazonalidade, e que podem ser igualmente devastadores a médio e longo prazo, podendo ameaçar as formas de vida das populações tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, no caso do Brasil, bem como os patrimônios imateriais. Professor Tonico Benites Guarani Caiová é outra presença valiosa na representação de nossas admiráveis populações originárias, que resistem desde há séculos a toda sorte de destruição, seja dos seus modos de vida, seja dos seus territórios, seja das suas próprias existências. Resistem enquanto preservam. Os patrimônios culturais, materiais ou imateriais, são constitutivamente vulneráveis aos impactos deletérios provocados voluntária ou involuntariamente pela ação dos seres humanos. No Brasil, especialmente, os bens arqueológicos e arquitetônicos, os acervos e as reservas técnicas, os modos de vida, as celebrações, as formas expressivas, os saberes, os lugares e tudo que compõe o grande acervo do patrimônio cultural nacional sempre esteve no limite de algum risco de destruição ou descaracterização. Além dos danos provocados pela ação da especulação imobiliária,
dos grandes projetos de desenvolvimento, da expansão do capital, da negligência, descaso ou irresponsabilidade dos setores responsáveis, vemos crescer os danos provocados pela crise climática. No contexto da crítica ao antropoceno, os patrimônios no século XXI deixam de ser pensados apenas como um conjunto de lugares e coisas a serem salvas do presente, para se transformar em um espaço transdisciplinar onde as preocupações contínuas sobre a crise climática, justiça ambiental, o antirracismo ambiental, as formas alternativas de vida e a relação entre humanos e não humanos podem ser trabalhadas por diferentes agentes sociais, de diferentes maneiras, vislumbrando um futuro mais possível. Assim, o que nos interessa não é apenas refletir sobre como proteger os patrimônios do colapso climático, mas, sobretudo, como podem os patrimônios culturais e naturais contribuírem para com a sustentabilidade do planeta e de todas as formas de vida. Quais conhecimentos, saberes e práticas, em meio à inquestionável variedade e riqueza do legado cultural coletivo, ganham relevância no século XXI? No acervo das incontáveis tecnologias desenvolvidas pela humanidade, quais podem ser classificadas como os patrimônios mundiais que salvaguardarão todas as formas de vida do planeta? Como situar as políticas e práticas patrimoniais no contexto da crítica ao antropoceno? Quais os passados e legados devem ser priorizados no campo dos patrimônios, considerando esta nova configuração geopolítica das epistemologias em escala mundial? Muito honrada por coordenar essa sessão e agradecendo à diretoria da Ampox por oportunizar este momento, convido a professora doutora Ana Luísa de Carvalho Rocha para iniciar as suas reflexões. Seja bem-vinda, Ana Luísa, e muito obrigada por estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço. Queria agradecer primeiro dar uma boa tarde ou um bom fim de tarde para os participantes que estão aqui, aos meus colegas da mesa e o suporte que o Igor está dando para nós aqui também em off, né? E agradecer, portanto, a possibilidade de diálogo. Como vocês têm observado, principalmente na fala da colega da Isa, realmente o tema da mesa é bastante complexo. Então, eu vou fazer com que a minha participação tenha um certo recorte muito específico da parte que eu trabalho, claro, em função da questão da crise que aconteceu em Porto Alegre com relação à enchente, que não foi só na cidade de Porto Alegre, mas em toda a bacia hidrográfica do Lago Guaíba, envolvendo várias cidades, né? Então, queria agradecer e dizer que a minha participação vai se dar a partir do que eu e a minha colega Cornélia Eckert criamos como campo de estudos, que é a etnografia da duração na e das sociedades complexas, tentando perceber os problemas ambientais, e esse vai ser o recorte que eu vou dar, nas metrópoles do sul global, porque, na verdade, é a área que nós trabalhamos e é o que eu posso contribuir aqui. Mas sob a ótica do que a gente tem denominado de uma etnobiodiversidade, tá? Então, a proposta da mesa para o caso das emergências climáticas e políticas patrimoniais realmente é um tema bastante complexo, tá? Eu vou colocar um PowerPoint e vou seguir ele, que eu já reduzi bastante, em função até das sugestões da minha colega, né? Para a gente conversando, eu pontuei alguns tópicos para trazer para nós conversarmos, tá? Primeiro, acho que uma das discussões que já aparece na proposta da própria mesa, que é o tema do antropoceno e a crítica nesse contexto do antropoceno e o tema das políticas e práticas patrimoniais. E uma interrogação que eu me faço é se a categoria, né, o recorte de antropoceno seria o melhor recorte para trabalharmos essa questão e em que medida ele nos desafia a perceber a questão do antropoceno por outros olhares, né? A partir, inclusive, do tema do patrimônio, né? Aqui fala-se muito, né, e foi falado na proposta da mesa, a respeito da questão dos impactos provocados voluntária e involuntariamente pela ação antrópica.
eu me pergunto que antropos é esse ao qual nós estamos nos referindo, e eu tenho certeza que os colegas da mesa vão ajudar a gente a refletir a que recorte é esse do antropos que nós estamos falando, para falar do antropoceno, para não generalizar o antropo em escala maior do que algumas questões que nós vamos tratar aqui nos permitem. A outra questão que é colocada para a mesa, que eu acho bastante interessante, é os limites da política de proteção de patrimônios e a questão da defesa das culturas humanas não ocidentais. Tá? Eu acho que aí há uma questão bastante importante de até que ponto nós podemos trabalhar a questão a partir das emergências climáticas, das crises climáticas e ambientais, discutir o patrimônio apenas em nível das escalas de territórios nacionais ou continentais, ou se não temos que ampliar esse debate para o patrimônio das obras da cultura humana. Né? E, para mim, bastante importante é da onde se origina o fenômeno que a gente denomina crise climática ou emergências climáticas, e a escala com a qual nós somos obrigados a, de alguma maneira, estarmos nos desafiando nesse encontro. Eu trago aqui de imediato a fotografia que mostra Porto Alegre. À direita, né, nós temos o mapa da cidade de Porto Alegre, sem a mancha de inundação, e bem à direita, mas mais à direita ainda, a mancha de inundação que atingiu Porto Alegre. Ali é uma imagem aérea, né, do que significou a área central, que é o centro histórico de Porto Alegre. Eu poderia pegar várias outras regiões, como Menino Deus, Cidade Baixa, Humaitá e Sarandi, atingido pelo volume das águas. Né? Então, é sobre isso que eu quero referir, é sobre isso que eu quero conversar, e principalmente pensando que eu trabalho dentro do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, com a questão de gestão de águas urbanas. Tá? Uma das primeiras coisas, que é um ponto primeiro que eu gostaria da gente começar a pensar, é essa configuração geopolítica das epistemologias sobre patrimônio em escala mundial. E pensar que quando a gente discute clima, né, e a questão das emergências climáticas, nós estamos fazendo de estudos com variações de tempo de longo prazo. E adotar esse longo prazo, para mim, é a perspectiva da etnografia da duração. É uma forma de dialogar com a climatologia e a escala de tempo com a qual essa área do conhecimento humano se foca. Né? Esse tempo de longo prazo, né, e os fenômenos meteorológicos, eles estão muito ligados, e eu trago aqui, à questão dos fenômenos ligados ao processo de colonização nos últimos 5 séculos. E, portanto, desafio a gente aqui, acho que um dos desafios nossos é um olhar decolonial sobre essas relações das emergências climáticas e as políticas de patrimônio em diferentes níveis. A minha preocupação foi trazer inúmeros mapas como esse aqui, que fala do aquecimento global e as áreas mais atingidas, e aqui depois eu vou trazer, né, os dados que falam sobre essa região e as emissões de carbono com a qual nós estamos lidando. Né? A questão do colonialismo teve um impacto profundo sobre o patrimônio cultural no mundo. As práticas coloniais resultaram, e nós vamos ver, os colegas vão trazer, na desapropriação e destruição de culturas indígenas, artefatos e locais sagrados, e a forma como o patrimônio é reconhecido, interpretado e preservado muitas vezes reflete narrativas coloniais que marginalizam as vozes e as histórias desses povos coloniais. Eu trago aqui o colapso climático, os danos patrimoniais e as descontinuidades entre norte e sul global. Tá? E vocês vão ver as várias crises múltiplas que ocorrem severas em termos do mundo, e aonde uma das áreas que mais se concentra isso, que é, por exemplo, a África. Tá? E principalmente essa região de exploração de recursos minerais, né, tem a ver com as ex-colônias e o processo de descolonização da África. O segundo ponto que eu queria trazer das emergências climáticas sobre esse recorte desse impacto do colonialismo é a forma como essas emergências climáticas, de alguma maneira, se relacionam de forma multifacetada em relação à preservação de bens culturais. E a importância de, ao se discutir isso, se discutir injustiças históricas para se pensar o tema de um futuro sustentável. Tá?
a dimensão, por exemplo, do racismo ambiental, ligado ao tema da justiça ambiental, ligado ao tema, por exemplo, do colonialismo verde e a formação dos grandes parques nacionais, como parques, né, da Unesco, como patrimônio da humanidade, envolveu todo um processo de retirada dessas populações dessa região, envolveu um processo de comercialização da natureza dessas regiões e um processo de desterritorialização de inúmeras dessas populações. Então, discutir mudanças climáticas é discutir a forma como se dá a vulnerabilidade dessas populações em relação a questões de fenômenos que resultam nas emergências climáticas. Tá? Com relação a isso, eu estou trazendo aqui, é bem interessante ver, por exemplo, o de baixo, a parte de baixo, eu estou sintetizando para a gente passar rápido, mas ali nós temos toda uma série de pontos na África, justamente aquelas onde tem grandes processos de problema de vulnerabilidade, alto impacto ambiental e com problemas ligados aos efeitos de mudanças climáticas, a exploração de inúmeras, se no Brasil a gente chama de commodities, na África a gente poderia dizer de várias outras commodities, não como a nossa, mas ligada à questão do diamante, à questão de exploração de minérios, né? Então, isso aí tem a ver também com o processo de se discutir as emergências climáticas e em escala transnacional ligada a esse fenômeno colonialista. Aqui nós temos o próprio Brasil, né, representado numa cartografia sobre as formas de perceber a comercialização da natureza e, obviamente, tudo isso tem a ver com o processo de aquecimento global, com o processo também do aumento dos níveis das bacias litorâneas, tanto quanto das bacias de água doce, né? Com todo um processo de impacto com relação às populações que moram nesses locais. Tá? Isso, obviamente, tem uma linha, né, de processo que ela, de alguma maneira, passa digamos, de uma escala para outra escala. Então, nós temos aqui o problema de patrimônios, preservação, proteção e a própria parte de conservação, ligada a, por exemplo, a crise climática, não apenas como a crise ambiental, e é isso que eu estou querendo dizer, mas está ligado também com a pobreza e com a desigualdade, né, e a estrutura sistêmica dessas desigualdades a nível das formas de exploração das culturas humanas, né? Então, com isso, nós temos aqui muitas questões, por exemplo, de refugiados, a parte também de populações, de deslocamentos de populações das suas regiões originais, né? Um dos pontos 3 que eu trago também aqui é a questão da crise ambiental né, ou o processo de valor moral da natureza, que hoje a questão da mudança climática, as emergências climáticas, nos levam a colocar também a natureza, ou que diria, o ecossistema, como atributo a um valor moral para a própria preservação das culturas humanas. Né? E com relação a isso, obviamente, o problema, né, de uma interdependência em escala tanto nacional, quanto continental, quanto planetária das nações. Então, discutir a questão das emergências climáticas nos impõe discutir os limites com o qual nós viemos trabalhando o conceito de patrimônio. Esse é um dos pontos que eu queria trazer para vocês. Tá? Aqui, muito claramente, no Brasil, né, a questão como isso se dá, né, o processo civilizacional dentro das emergências climáticas a nível planetário e como depois a gente reproduz isso internamente dentro do Brasil, por exemplo, na região do Mato Grosso do Sul, na região né, da bacia do Amazonas ou da bacia né, da transposição do São Francisco. Enfim, há uma série de discussões que ocorrem do ponto de vista internacional, mas que também se reproduzem internamente dentro do próprio Brasil. Né? E isso é uma discussão também que nós temos que começar a refletir mais sobre essa geopolítica desse sistema mundo moderno colonial e a questão patrimonial, e quem toca nisso são as emergências climáticas. Eu queria trazer para vocês um exemplo de quando eu estava
no meio do período das enchentes aqui, em Porto Alegre, eu fui para a França, minha filha mora lá, e lá eu acompanhei o processo das inundações na França também, com uma escala do mesmo nível que aqui em Porto Alegre. Nós vivíamos como se fosse um momento específico de Porto Alegre e Rio Grande do Sul, e isso estava acontecendo planetariamente, tanto quanto agora, nesse exato momento, ocorre na França o processo de transbordamento de rios e a entrada desses rios dentro de patrimônios de antigas cidades, de antigos patrimônios edificados ou da próprio patrimônio ambiental, né, dos próprios parques que a França tem. Então, aqui eu acho que tem um outro ponto, que é a importância, e eu acho que a mesa traz essa discussão, que é o problema de um diálogo, da necessidade de um diálogo transdisciplinar, transnacional e transcultural para discutir patrimônio diante do colapso ambiental e as emergências climáticas, né? O ponto 6 que eu trago para a gente refletir é a questão do papel das instituições de ensino e culturais, né? Eu acho que tem uma reinvenção agora, nós precisamos enfrentar uma reinvenção das formas de tratamento dos nossos acervos e arquivos e patrimônios e prédios edificados, né? Em termos de centros de documentação, como e museus e centros de pesquisa em relação às mudanças climáticas. Não só uma questão técnica, né, de tecnologia, mas também, e aí acho que os colegas vão trazer alguns aqui, sobre a questão do ponto de vista arquitetônico propriamente dito. Então, nós temos aqui várias questões que colocam as bibliotecas, os museus e arquivos históricos, né, sujeitos a esses processos de destruição. Então, tem uma escala que eu diria que é do patrimônio cultural, né, registrado, mas tem aquele que diz respeito aos humanos, né, às sociedades humanas, aquilo que sem o qual esse patrimônio não existe nem teria expressão. Então, eu acho que aqui nós temos uma questão importante, que eu acho que é um certo humanismo que nós vamos ter que resgatar agora no tratamento da questão ambiental, e acho que aí o patrimônio tem muito a contribuir, né? Também tem as instituições de ensino e de pesquisa, que eu acho que nós temos uma obrigação grande também de diálogo, né, com esses processos eu diria, mitigar esses impactos das alterações ambientais nesses ambientes, nesses tesouros históricos e culturais, envolvendo, obviamente, e isso eu insisto, a própria população que habita esses lugares, né? Eu trago aqui para você só um exemplo, né, do que a gente pode começar a pensar sobre os conceitos, por exemplo, de natureza e ambiente dentro do interior dos efeitos desses conceitos para os estudos de patrimônio, tá? Eu ressalto aqui, basicamente, a linha em que eu mais me encontro, que é o que eles chamam atualmente das humanidades ambientais, que são estudos que tentam ligar a ecologia cultural, a própria antropologia ambiental, a história ambiental, a ecologia política, a teoria da política verde, a economia ecológica, direito ambiental e ecologia política, ou seja, é um problema transdisciplinar, não é um problema que se resolve nacionalmente, nem no município de cidade como Porto Alegre, qualquer outra cidade, nem no nível municipal, nem estadual, e nem nacional, menos ainda continental. A mudança climática faz com que o patrimônio, né, seja discutido amplamente em termos planetários, e aí um compromisso nosso em rever, talvez, o conceito, né, da figura de homem, né? Portanto, o ponto 7, para mim, já me encaminhando para um pouco o fechamento, entra a questão desse desequilíbrio ecossistêmico, né? Pensar o patrimônio a partir das mudanças climáticas tem que considerar os diferentes biomas e alterações observadas, priorizando populações e territórios mais vulneráveis e valorizando práticas e saberes tradicionais. Esse plano, né, para enfrentar essa discussão em termos do patrimônio cultural diante das mudanças climáticas, tem que contemplar uma gestão integrada dos riscos para o patrimônio cultural, considerando
as particularidades locais, mas envolvendo os níveis de governo, de preservação e de sociedade civil, numa escala que não adianta mais ser apenas do ponto de vista nacional, mas tem que ser encarado do ponto de vista, eu diria, mundial, né? Sem perder a perspectiva de que isso envolve discutir o sistema mundo moderno colonial, que de alguma maneira, não mostrei para vocês, mas eu tenho alguns recortes para finalizar, a emissão de carbono, né, e a questão planetária, né, podem ver ali, né, a emissão de carbono, Estados Unidos, 24% da emissão de carbono. Alemanha, 5%, Reino Unido, 4%, Japão. Vocês vejam aí qual o efeito dessas emissões de carbono, quais os países que estão discutindo, que estão emitindo, quais os mais atingidos, quais as regiões mais atingidas, quais as populações mais atingidas. Portanto, quais os patrimônios culturais e humanos mais atingidos, considerando que, se eu defendo a discussão do patrimônio ambiental, eu não tenho como não discutir o problema da questão humana, né? A maior forma que tem da gente destruir um patrimônio cultural é fazer um genocídio cultural também. Então, essa questão, ela é uma questão gravíssima, envolve uma série eu diria, da nossa responsabilidade até dos países do sul global, né, de enfrentar essa questão discutindo e questionando os próprios conceitos de patrimônio de inúmeras instituições internacionais que, de alguma maneira, estão mais localizadas com uma preocupação pontual. Eu vou dar um exemplo que eu trouxe, mas que depois retirei. O Castelo de Chambord, no Vale da Loire, em 2006, houve um problema ambiental sério na região lá da França, e eles fizeram toda uma série de reuniões dentro da comunidade europeia, problematizando a região dos castelos, e já nesta época, 2006, uma discussão sobre mudanças climáticas. Foi feito inúmeros acordos sobre isso dentro da comunidade europeia, e agora vejam, 2016, a região dos castelos de Chambord foi completamente tomado pela água. Ou seja, esses acordos internacionais são fundamentais, mas como perseguir isso em termos de políticas concretas em defesa do patrimônio, considerando a ética ambiental, né, como um valor moral para a discussão de patrimônio. Eu acho que essa é um pouco a minha tentativa de conversar com vocês aqui, pensando claramente. É muito comum os meus alunos do Instituto de Pesquisas Hidráulicas falarem sobre questões, às vezes, muito localizadas, né? Por exemplo, da enchente de Porto Alegre. Eu ressalto, a enchente de Porto Alegre, ela começa a se dar nos rios que antecedem, né, que desaguam no Lago Guaíba. O Porto Alegre está dentro de um lago que recebe rios enormes, né? A parte mais devastada dos rios, que é uma das áreas, que é o Alto Taquari, a abordagem como foi feita, a ocupação urbana, a forma como degradou, levou a todo um processo de descontrole ecossistêmico. Isso começa a construir, vem caindo, isso vem vindo das nascentes. É óbvio que as pessoas diziam, não chegou em Porto Alegre, não vai chegar em Porto Alegre. Vai porque é ecossistêmico. Então, alguma coisa que possa acontecer em outras regiões, né, vão certamente afetar a questão do patrimônio no Brasil. Algo que acontece, agora a gente está vendo São Paulo também, né, com a questão da crise né, de energia elétrica. Enfim, eu acho que é pensar mais do ponto de vista ecossistêmico, e para isso a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto também, né, teórica e conceitual aí. Obrigado, muito obrigada. Muito obrigada, professora Ana Luísa. Assim, considerações absolutamente importantíssimas e fiquei bastante impressionada com os dados, os mapas e os gráficos. Muito obrigada. Para a gente não tomar o tempo das outras pessoas que estão aqui gentilmente se dispondo a debater esse tema tão importante, eu passo a palavra, então, convido o professor Leonardo Castriota,
da UFMG e do ICOMOS para fazer as suas considerações, as suas reflexões. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Isabela. Eu queria cumprimentar as minhas colegas de mesa, né, dizer que é um prazer estar aqui falando sobre esse tema. E quando a Isabela me convidou, eu vi a composição da mesa, eu imaginei que eu, na condição de vice-presidente do ICOMOS Internacional, eu devia trazer muito mais do que uma reflexão teórica minha, né, como pesquisador da área do patrimônio, uma posição mais institucional. Eu gostaria de fazer nacional, né, essa questão tão importante, que foi, inclusive, centro do nosso último plano trienal científico. Né? A gente trabalhou a questão das mudanças climáticas, agora nós estamos com cujo tema também está relacionado com isso, são os desastres e a resiliência. Então, eu preparei um pequeno texto em que eu vou, né, apresentar, ainda que rapidamente, um pouco das considerações que nós, em nível... Só um minutinho, professor Leonardo. Não sei se é só para mim, Igor, mas está tendo uma falha no áudio do professor Leonardo. É só para mim ou é para todo mundo? Sim, pra mim também. Eu tava tentando ajustar aqui. Tem alguma falha, professor Leonardo? Algumas palavras, assim, o áudio some e volta, como se tivesse um ruído, uma interferência. Mas eu acho melhor a gente corrigir logo para que, como vai ficar gravado, é importante que a gente tenha o áudio de qualidade para que as pessoas possam ouvi-lo bem, né? Há alguma coisa que eu possa fazer, assim, aqui? Se O você que que você tiver acha com que algum pode... dispositivo, fone de ouvido, pode ser que resolva o problema. Olha, Porque então, talvez eu poderia pedir, então, que passasse para a próxima palestrante, enquanto eu organizo isso aqui, vou organizar, então, um fone de ouvido para tentar, ok? nós temos um problema porque, bom, o professor Tonico não conseguiu entrar ainda, ele está com dificuldade de acesso. Então, eu acho que você propõe, Igor? Porque me parece que é uma interferência do ambiente do professor Leonardo, não é? Sim, parece. Uhum. É por isso que você sugeriu o fone, né? Sim, e também se for algum problema do microfone, acaba sendo corrigido pelo É, microfone eu do vou, fone. eu vou colocar o fone de ouvido, então, só um minuto. Tá bem, por favor, professor Leonardo, por favor. Enquanto isso, eu acho que enquanto isso a gente pode voltar e conversar aqui um pouco com a professora Ana Luísa, que trouxe dados e estatísticas muito impactantes, né, do fenômeno dos efeitos da crise climática, dos efeitos da ação humana no planeta e de como e de como essa perspectiva sistêmica é absolutamente fundamental, né? Tanto do ponto de vista das disciplinas integradas sistemicamente, como do ponto de vista de que humanos, não humanos e materialidades estão em relação o tempo todo, né? Nessa ideia da ecologia cultural, né? Então, acho que a gente poderia talvez falar um pouquinho mais disso, professora Ana Luísa, enquanto o professor Leonardo se organiza. Uhum, uhum, uhum. Uma das coisas que eu acho fundamental nisso que tu estás falando, e que eu acho que também o que o professor vai trazer como esses construtos de marcos jurídicos legais, né, é realmente essa perspectiva, eu acho, de problematização. Eu me preocupo muito, Isa, com o conceito de patrimônio ligado. Quando se fala no antropoceno, por exemplo, que antropos é esse que nós estamos falando? Não são as sociedades, entende, ditas tradicionais, né? Esse antropos é um certo ser humano que a gente conhece muito bem. Então, eu acho que pensar qual a gravidade específica da escala do grau de impacto que o nosso processo civilizacional tem feito, isso, Isa, por mais que a gente não goste, para mim é patrimônio. É um dos piores patrimônios, mas é um patrimônio. É uma capacidade de destruição enorme e que põe em risco
inúmeras outras populações e patrimônios culturais de povos numa situação de fragilidade muito grande. E isso implica em que nós temos que pensar dentro de uma geopolítica mesmo o conceito de patrimônio, porque é a forma como nós temos, não só do patrimônio edificado em si, né, mas também daquilo que são os seres humanos, que é o maior valor cultural que a gente possa ter. E eu acho que esquecer disso, eu acho que é também perder um pouco a perspectiva. Eu acho que isso desafia, para mim, Isa, assim, como eu fiz um estudo há 2 semanas, venho tentando ler essas legislações e pegar dados, né? Foi um desafio. Eu me vejo provocada a discutir, por exemplo, né, decoloniar, se dá para dizer, ou decolonizar esse conceito de patrimônio, tá? E eu acho que não dá mais para trabalhar, na minha opinião, quando eu trabalho com recursos hídricos, não dá mais para trabalhar com o tema a partir de uma escala nacional ou continental, a partir do conceito de raça ou de nação ou de continente. Grandes invenções, né, do Anthropos, do século XVIII, XVII e XVIII. Né? Então, eu acho que... Eu me perguntei, quando li o resumo da mesa ali, que Anthropos é esse? Que ação antrópica é essa? Tá perfeito. Eu não vou entrar no debate, senão eu tiro o tempo do professor Leonardo. O professor Leonardo. Não, até a ideia é ouvir os colegas. Mas assim, eu quero muito entrar nesse diálogo, mas não quero entrar agora. Professor Leonardo, tá ok para assumir? Sim. Ok. Então vamos. Vejam se está melhor agora a minha Tá fala. bem melhor. Bem melhor, professor. Que bom. Então, vamos começar. Eu preparei, então, como eu disse, um pequeno texto em que eu faço um apanhado geral de como que nós temos trabalhado isso no ICOMOS. Bom, quando o ICOMOS foi fundado em 1966, a mudança climática ainda não era uma preocupação, nem uma preocupação central. A organização se concentrava em proteger o patrimônio cultural contra ameaças mais convencionais, como conflitos, desenvolvimento urbano acelerado e desastres naturais. No entanto, atualmente, as mudanças climáticas emergiram como uma das ameaças mais significativas e que mais crescem ao redor do mundo, afetando não apenas as pessoas, mas também os sítios patrimoniais e os sítios de patrimônio em todo o mundo. Há evidências científicas claras que indicam que concentrações sem precedentes de gases de efeito estufa, resultantes principalmente de atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, estão impulsionando as mudanças climáticas, o que inclui o crescimento dos oceanos, fenômeno muito preocupante, e da atmosfera, a elevação do nível do mar, que pode levar ao desaparecimento de muitos locais, de muitos lugares, e a diminuição de gelo e neve. Essas transformações já estão afetando negativamente a infraestrutura, os ecossistemas e os sistemas sociais, dos quais o patrimônio cultural faz parte, oferecendo benefícios essenciais às comunidades do patrimônio. As mudanças climáticas estão não apenas criando novos riscos, mas também intensificando vulnerabilidades existentes e agravando ameaças já conhecidas. Nós sabemos, como apontam vários autores, entre eles Ulrich Beck, que o risco não se distribui de forma igualitária. Os pobres, os desprovidos, estão muito mais sujeitos ao risco e também ao risco climático. Problemas como urbanização acelerada, desigualdade social, globalização e perda de identidade cultural representam grandes desafios para o bem-estar das comunidades e são afetados pelas mudanças climáticas. O desenvolvimento insustentável reflete o abandono de práticas tradicionais do uso da terra, do consumo e produção, que foram refinadas ao longo de séculos por meio de uma adaptação lenta e contínua das comunidades ao meio ambiente. Nesse sentido, é muito interessante observarmos que o conceito de patrimônio, nas últimas décadas, ele deixa de se relacionar apenas aos chamados bens culturais. E ele sofre uma ampliação enorme com a incorporação da dimensão do chamado patrimônio intangível e também outras perspectivas, como, por exemplo, a ideia de paisagens culturais. Simultaneamente, a gente tem que perceber que os ecossistemas essenciais para o bem-estar humano estão em declínio em todo o planeta a taxas sem precedentes.
Segundo um relatório importante de 2019 da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade, Sistemas e Serviços Ecossistêmicos, IPBES, 1 milhão de espécies correm o risco de extinção, o que terá consequências graves para as populações ao redor do mundo. A gravidade e a urgência desses problemas são reforçadas pelas conclusões do relatório especial do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, de 2018, que trata do aquecimento global de 1,5 graus centígrados. O relatório vai apontar que a temperatura global já aumentou 1 grau em relação aos níveis pré-industriais e que o aquecimento pode alcançar 1,5 graus por volta de 2040 e 2 graus até 2065, caso as emissões não sejam reduzidas. Limitar o aquecimento a 1,5 graus em vez de 2 poderia, como mostra esse relatório, atenuar consideravelmente diversos impactos das mudanças climáticas. Por exemplo, o aumento do nível do mar até 2100 seria 10 centímetros menor com 1,5 graus, e o Ártico sem gelo no verão ocorreria uma vez por século, em vez de uma vez por década, com os 2 graus de aquecimento. Então, se colocar este limite de 1,5 graus, é se estabelecer, né, vamos dizer assim, um teto a partir do qual a gente poderia minorar esses efeitos. Enquanto isso, nesse mesmo raciocínio, os recifes de coral sofreriam um declínio de 70% a 90% com 1,5 graus de aquecimento, mas eles seriam quase totalmente destruídos com 2 graus centígrados. 99% dos recifes seriam destruídos. São dados assustadores que eu, quando li esse relatório, para preparar essa fala, me impressionaram muito e eu resolvi colocá-los aqui. O Acordo de Paris de 2015, que foi assinado por 195 nações sob a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, tem como objetivo, então, manter um aumento da temperatura global bem abaixo de 2 graus centígrados, com esforços para limitá-lo a 1,5 graus. O relatório do IPCC vai concluir que alcançar essa meta exigiria mudanças rápidas e abrangentes em diversos setores, como o uso da terra, a energia, a indústria, construções, transportes e planejamento urbano. Para isso, as emissões líquidas globais de dióxido de carbono de origem humana precisariam cair aproximadamente 45% em relação aos níveis de 2010 até 2030, atingindo emissões líquidas zero por volta de 2050. Isso significa que qualquer emissão residual precisaria ser compensada por medidas de descarbonização, retirando o CO2 da atmosfera. Documentos globais mais recentes vão destacar, diferentemente desses dados que são dados mais físicos, a relevância da cultura e do patrimônio nessa transição necessária para se enfrentar às mudanças climáticas. Se estabelecemos essas metas, nós temos que perceber que essas metas estão ligadas profundamente com a nossa maneira de explorar o meio ambiente, com a nossa maneira de viver, em última instância, com a nossa cultura. Assim, esses documentos globais, como, por exemplo, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris, eles vão reconhecer o potencial da cultura e, particularmente, do patrimônio cultural para orientar decisões que promovam ações resilientes e sustentáveis, contribuindo para trajetórias de desenvolvimento adaptadas às mudanças climáticas. A cultura, ao influenciar como as pessoas respondem a apelos por ações climáticas, pode desempenhar um papel essencial na criação de condições favoráveis à adaptação e mitigação. É com essa premissa que o ICOMOS trabalha, que o patrimônio, ao trabalhar a questão da identidade das pessoas, o enraizamento delas, pode trabalhar também para que elas se adaptem, elas deem respostas culturalmente mais adequadas a essas mudanças, de forma que a gente faça essa mudança transformadora. Esse reconhecimento, agora presente, mesmo que teoricamente, nas principais instâncias de formulação de política, vai destacar não apenas uma oportunidade única, mas também uma responsabilidade significativa para os profissionais do patrimônio. Aproveitar este potencial exige uma compreensão ampla do conceito de patrimônio cultural que foi expandido ao longo do tempo. Se compararmos a visão com a qual o ICOMOS trabalhava em 1966, com a qual nós trabalhamos hoje, nós vamos ver uma enorme variação.
uma enorme expansão da compreensão do que é patrimônio cultural. A prática contemporânea inclui, então, não apenas os monumentos e sítios isolados. Nós nos mantemos com o nome de Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, mas a nossa ação vai muito além disso. Mas ela abrange também, como eu já citei, paisagens culturais, cidades históricas e até mesmo a ideia do patrimônio serial, além do patrimônio imaterial. Essa ampliação abrange tanto o patrimônio material quanto imaterial, valorizando-se hoje o conhecimento e as tradições acumuladas ao longo das gerações, as práticas e as habilidades culturais, assim como os objetos e espaços que as comunidades reconhecem como parte da sua identidade cultural. Há muito tempo que o patrimônio não trabalha apenas com a ideia da excepcionalidade estética ou da ligação a fatos memoráveis da história. Sítios de patrimônio icônico, eles vão possuir um poder especial para despertar emoção, para mobilizar a opinião pública e incentivar respostas positivas das pessoas. Nesse sentido, o Programa do Patrimônio Mundial vai exemplificar uma abordagem que integra natureza e cultura numa escala global, abrangendo uma grande variedade de tipologias patrimoniais. A Convenção do Patrimônio Mundial, adotada em 72, propõe que os sítios inscritos sirvam como espaços de experimentação e inovação capazes de estabelecer padrões globais para a gestão patrimonial. Esses sítios, além de protegerem a herança cultural, desempenham um papel importante na promoção de ações climáticas exemplares, que podem ser compartilhadas com outras comunidades. Falando da Convenção de 72, é muito importante a gente chamar a atenção que foi o primeiro documento em nível mundial que coloca lado a lado o patrimônio cultural e o patrimônio natural. O marco desse esforço vai ser o documento de política para a integração de uma perspectiva de desenvolvimento sustentável nos processos da Convenção do Patrimônio Mundial, documento que foi aprovado em 2015 e que reconhece o aumento dos riscos de desastres e os impactos das mudanças climáticas, e que incentiva os estados a enxergarem o patrimônio não apenas como algo a ser preservado, mas como um recurso estratégico para fortalecer a resiliência das comunidades. Esta é outra das ideias força da ação do ICOMOS. Tanto que, depois de discutir durante 3 anos como ponto central do seu plano científico a questão das mudanças climáticas, estamos discutindo agora a questão da resiliência frente aos desastres. A gente sabe, estamos falando de sítios patrimônio mundial, nós sabemos que o conceito de patrimônio mundial vai muito além disso. Então, para compreender plenamente a relação entre patrimônio, ação climática e resiliência, é necessário adotar uma visão mais abrangente, que o ICOMOS também procura fazer. Limitar-se apenas à conservação física de edifícios e artefatos não é suficiente para liberar todo o potencial do patrimônio na promoção da coesão social, da inclusão e da equidade. Ao mesmo tempo, a resiliência e a sustentabilidade não podem ser dissociadas da preservação desses bens culturais, uma vez que a cultura e o sentido de lugar são elementos profundamente interligados, mesmo no mundo cada vez mais globalizado. Incorporar a prática da conservação, a multiplicidade de valores patrimoniais que sustentam o vínculo das pessoas com seus lugares e comunidades é um indicador essencial do alinhamento do nosso setor, por exemplo, com as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Um outro documento para o qual eu gostaria de chamar a atenção é um documento que se chama Malama Honua, Cuidar da Nossa Ilha Terra, que foi elaborado no Congresso Mundial de Conservação da IUCN, que é a organização irmã do ICOMOS, que trata de patrimônio natural, mas que foi elaborado também em conjunto com o ICOMOS durante o que nós chamamos das Jornadas Natureza-Cultura, que são jornadas que reúnem o ICOMOS e o IUCN. E esse documento foi elaborado em 2016 e ele vai refletir, é um documento muito interessante e que reflete a preocupação com a ameaça crescente à diversidade cultural e natural de todo o planeta, especialmente em decorrência das mudanças climáticas. Ele ressalta que a separação entre natureza e cultura, presente em algumas abordagens de conservação, é parte de um processo mais amplo que levou o planeta a uma trajetória insustentável. Além de multiplicar ameaças, as mudanças climáticas reforçam a necessidade urgente de aprimorar as práticas de conservação. Assim, o Malama Honua, esse documento, defende novos métodos que integrem natureza e cultura, promovendo resultados de conservação em escala de paisagem
e fortalecendo a liderança, a participação e a resiliência das comunidades. Aqui a gente pode dizer, chamar a atenção até pelo nome, né, como tanto o ICOMOS como a IUCN estão absolutamente atentos à perspectiva dos povos tradicionais, a outras epistemologias que, diferentemente da nossa ocidental moderna, não trabalham com a chave da separação natureza-cultura. Outras inovações que o ICOMOS tem trabalhado, em consonância com a Unesco, por exemplo, a abordagem da paisagem urbana histórica, e as estratégias baseadas em direitos humanos, também buscam tornar a prática patrimonial mais holística, interdisciplinar e focada em resiliência e sustentabilidade. Juntas, essas abordagens que têm sido testadas, elas criam uma nova base para enfrentar as ameaças sistêmicas sem precedentes que as mudanças climáticas impõem ao patrimônio cultural e às populações em todo o mundo. Vou falar agora um pouco da relação entre teoria e prática, a lacuna entre patrimônio e mudança climática. O ICOMOS defende que o patrimônio cultural contribui tanto qualitativa como quantitativamente naquilo que a gente tem chamado de mudança transformadora, que é a nossa mudança de atitude que poderá enfrentar as mudanças climáticas. Essa perspectiva é respaldada por análise de diversas disciplinas, como história ambiental, antropologia, geografia, ecologia urbana, sociologia, etc. No entanto, se há essa formulação, a relação entre patrimônio e ação climática ainda não está bem desenvolvida na literatura sobre mudanças climáticas. Uma das explicações que a gente pode encontrar para essa lacuna é que os métodos utilizados para estudar a cultura tendem a ser qualitativos e baseados em narrativas, frequentemente envolvendo etnografia e observação participante, o que não se encaixa facilmente com as abordagens muito mais quantitativas predominantes nas ciências sociais e naturais voltadas para o clima. Então há esse gap entre uma perspectiva e outra, o que faz com que os dois discursos não conversem muito bem. As metodologias de ação climática, os marcos políticos, os mecanismos de financiamento e as redes de colaboração, por vezes, não consideram o patrimônio cultural de maneira direta, ou só o fazem por meio de abordagens indiretas. Essas metodologias geralmente tratam a necessidade de uma ação transformadora como um problema social e tecnológico, cujas soluções estão centradas nas mudanças de comportamento individual e principalmente na inovação. Com frequência, essas abordagens deixam de lado questões culturais e políticas e ignoram completamente o papel do patrimônio e da cultura. A ausência, então, do patrimônio cultural no discurso sobre o clima vai ter reflexos práticos. Apesar das instituições culturais e patrimoniais desempenharem papéis importantes nas comunidades, elas frequentemente não estão envolvidas diretamente nos esforços de ação climática, com algumas poucas exceções. Embora haja uma relação profunda entre as mudanças climáticas e os patrimônios natural e cultural, atualmente há milhares de arqueólogos, arquitetos, historiadores, engenheiros, cientistas, pesquisadores, educadores, acadêmicos, além de portadores de conhecimentos tradicionais locais e defensores do patrimônio, cujos talentos ainda não foram mobilizados para enfrentar os desafios climáticos. Ironicamente, essa oportunidade desperdiçada é muitas vezes mais evidente em cidades e regiões que assumiram compromissos ambiciosos de ação climática. Há uma espécie de esquizofrenia entre as ciências naturais e as ciências humanas, e se reflete também na incorporação ou não do patrimônio e da cultura. Conforme destacado, isso aqui é muito interessante, na nossa Assembleia Trianual, na nossa penúltima Assembleia Trianual, que aconteceu em 2017 em Nova Delhi, o patrimônio cultural se reconheceu que ele está simultaneamente sob ameaça das mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, é um recurso valioso dos nossos esforços de adaptação e mitigação dos seus impactos. Embora os danos causados pelas mudanças climáticas ao patrimônio já sejam evidentes, o potencial do patrimônio como ativo para a resposta climática nem sempre é reconhecido. Para a gente fechar a nossa colaboração, a gente vai retomar uma abordagem que o ICOMOS tem feito dessa questão sobre 3 perspectivas. Primeiro, como o patrimônio cultural pode reforçar a urgência em torno da crise climática. Segundo, o que podemos aprender com ele sobre estratégias de adaptação e mitigação. E terceiro, o seu papel na construção da resiliência comunitária diante das mudanças climáticas. Reforçando a urgência.
O Acordo de Paris já destaca a necessidade de enfatizar a urgência das mudanças climáticas. E o patrimônio cultural pode desempenhar aqui um papel central nesse processo. O patrimônio cultural, como sabemos, está presente em quase todos os aspectos de nossas sociedades, sendo parte essencial da vida e da identidade das pessoas, tanto em nível local quanto nacional e internacional. Assim, ele está especialmente bem posicionado para comunicar a ampla gama de impactos climáticos. Sítios de patrimônio mundial e outros sítios icônicos de valor excepcional têm o potencial de destacar a urgência da ação climática para uma audiência global. Em alguns casos, esses locais também podem demonstrar respostas eficazes de adaptação e mitigação, sendo frequentemente foco de reportagens recentes na mídia, o que contribui para chamar atenção para a questão. Quando a gente percebe que sítios como Veneza estão ameaçados de destruição, alguma coisa que está latente na nossa visão pode se fazer presente. Contudo, é fundamental não subestimar também o valor do patrimônio local. Estamos falando de Veneza, de patrimônio mundial, mas o patrimônio local, a referência local é muito importante. Em diversas partes do mundo, as mudanças climáticas estão afetando significativamente o patrimônio cultural local e lugares de importância cultural para as comunidades. E esses impactos são sentidos de forma aguda por elas. A migração induzida pelo clima está provocando o deslocamento de comunidades inteiras, afastando-as do seu patrimônio material e de suas paisagens, ameaçando seu senso de pertencimento e a sua identidade. Esses impactos são reais e presentes, demandando uma resposta urgente. O patrimônio cultural, como defende o ICOMOS, pode ser utilizado para reforçar a urgência em relação aos impactos imediatos e futuros das mudanças climáticas e destacar a importância de uma ação coordenada nos níveis local, nacional e internacional. Aqui eu queria chamar a atenção para força e fraqueza do ICOMOS. Nós somos uma organização de voluntários, uma organização não governamental, uma organização cujo único poder é a nossa capacidade de comunicar, a nossa capacidade de envolver as pessoas e os governos nas soluções para o patrimônio cultural. Nesse sentido, o ICOMOS reconhece, né, que o patrimônio cultural pode servir como como uma perspectiva para chamar a atenção para a urgência climática. Bom, segundo ponto, o papel do patrimônio cultural na resiliência climática e na governança participativa. As diversas culturas ao redor do mundo, por meio de seus impactos físicos sobre pessoas e lugares, moldam nossas respostas às mudanças climáticas. No entanto, a prática contemporânea de adaptação e mitigação é amplamente influenciada, de novo, pelas ciências naturais. Embora essas ciências sejam eficazes em identificar e quantificar problemas, muitas vezes ignoram o vasto conhecimento disponível no patrimônio cultural, que pode fornecer caminhos valiosos para soluções. Os relatórios anuais atuais do IPCC subestimam a relevância da cultura na ação climática. Mas o patrimônio cultural, que acumula experiências e saberes ao longo do tempo, é, infelizmente, um recurso pouco explorado para o desenvolvimento de estratégias de adaptação e mitigação. Estudos interdisciplinares sobre adaptações culturais passadas a mudanças paleoambientais, climáticas e das paisagens podem estabelecer referências, identificar pontos de inflexão com base em cenários históricos. Os saberes endógenos, as adaptações agrícolas antigas, como a utilização de ambientes alternativos, cultivo de espécies mais resilientes, oferecem contribuições importantes para políticas agrícolas inteligentes. Assim, o patrimônio cultural não é apenas uma lembrança do passado, mas um recurso para o futuro. Ao longo do tempo, as comunidades desenvolveram respostas às condições locais e às mudanças da paisagem, adaptando sua arquitetura, sua agricultura, seus padrões de assentamento. Esses saberes locais também podem orientar soluções contemporâneas, como abordagens de baixo carbono, adaptações de edificações e paisagens culturais, além de modelos sustentáveis para áreas periurbanas. Experiências de comunidades que vivem em áreas costeiras e ribeirinhas marginais, por exemplo, podem contribuir diretamente para estratégias de adaptação a enchentes. Ao reconhecer e valorizar os saberes endógenos das experiências humanas passadas, é possível, a nosso ver, orientar soluções que se enraizam nos valores das comunidades, trazendo esses conhecimentos para o centro da tomada de decisão e formulação das políticas públicas. Dessa forma, cultura e patrimônio se tornam recursos essenciais
para o desenvolvimento de estratégias eficazes de adaptação e mitigação. Nosso terceiro ponto, patrimônio cultural e resiliência sociocultural. Como ativo tangível e intangível, o patrimônio cultural oferece serviços climáticos e contribui para a resiliência diante das mudanças climáticas. As respostas das comunidades e sociedades a essas mudanças são diversas, mas todas elas devem se basear em modelos de governança participativa encontrados na área do patrimônio cultural. Em alguns casos, abordagens da ciência utilizam tecnologias para envolver o público no monitoramento e no registro de patrimônios ameaçados. Inventários culturais, mapeamentos participativos não apenas reúnem conhecimento, mas também podem funcionar como plataformas para mobilização comunitária. Tanto abordagens tradicionais, como histórias orais, quanto novas tecnologias, como ferramentas de baixo custos, técnicas não invasivas, fotogrametria, GIS, podem auxiliar nessas tarefas. Além disso, a participação e empoderamento comunitário, com a transmissão de saberes endógenos dentro e fora das comunidades, podem ajudar a inverter os modelos tradicionais de governança centralizada, colocando as comunidades no centro dos processos de decisão. Nesse sentido, na nossa última reunião, na nossa última Assembleia Trianual, que aconteceu dessa vez em Sydney, ano passado, foi colocado exatamente na deliberação sobre a questão das mudanças climáticas como é importante ouvir os povos tradicionais e as comunidades. É essencial reconhecer e respeitar os direitos tradicionais e garantir o consentimento livre, prévio e informado. Ao priorizar os valores comunitários e tratar o patrimônio cultural como um recurso, promovemos maior engajamento das comunidades e alcançamos resultados mais duradouros, fortalecendo assim a resiliência cultural e climática. Conclusões. A integração do patrimônio cultural na ação climática oferece, então, a nosso ver, uma oportunidade estratégica para enfrentar de forma mais abrangente os desafios globais impostos pela emergência climática. Ao reconhecer que o patrimônio cultural está simultaneamente sob ameaça e representa um recurso valioso para mitigação e adaptação, o ICOMOS propõe um modelo que vai além da simples conservação de bens materiais. Esse enfoque amplia o escopo para incluir o conhecimento tradicional, as práticas culturais e o sentido de pertencimento das comunidades, fatores essenciais para promover resiliência e sustentabilidade. O patrimônio cultural pode não apenas reforçar a urgência da crise climática, mas também fornecer soluções inspiradas em estratégias adaptativas do passado, em práticas locais sustentáveis. Para isso, é imprescindível superar a lacuna entre as ciências naturais e sociais, integrando metodologias qualitativas e quantitativas que valorizem o conhecimento acumulado ao longo das gerações. A ação climática eficaz depende da mobilização interdisciplinar e o patrimônio cultural tem, a nosso ver, o potencial de fortalecer essa resposta ao alinhar conservação, coesão social e governança participativa. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Leonardo. Foram muitas informações. Uma fala tentando dar conta de um volume enorme de conteúdo nesse tempo tão exíguo que a gente tem. Muito obrigada, e felizmente nós conseguimos que o professor Tonico Benites conseguisse se conectar. Então, seja muito bem-vindo, professor Tonico. A gente está com o horário um pouquinho estourado em função de algumas dificuldades técnicas que nós tivemos. Então, eu vou pedir para que o senhor, por favor, faça uma fala de até 15 minutos, para que a gente tenha o tempo da nossa debatedora, professora Cornélia Eckert, poder comentar esses trabalhos tão incríveis, tão densos, tão cheios de dados. Eu estou aqui pensando em como que a Cornélia conseguiu anotar tantas informações. Eu também estou aqui tentando. Tonico, muito obrigada por estar conosco, é um prazer tê-lo aqui. Eu convido, então, a começar a sua reflexão. Acho que você está sem áudio ainda, Tonico. Boa tarde, tá me ouvindo? Estamos ouvindo agora. Estamos ouvindo bem.
Muito obrigado, muito obrigado, meu obrigado. Boa tarde a todos e a todos e a todas e a todos, né? Bom, é um prazer, né? Agradecer pelo convite, muitíssimo, a organizadora desse importante evento para debater esse tema que em curso, né? E preocupação também. Bom, eu tenho esse tempo, 15 minutos no máximo, né? Então, eu pensei em apresentar o resumo para contribuir, né, da minha parte, para a nossa reflexão, né? Então, em primeiro lugar, quero me apresentar rapidamente, né, que eu sou indígena do povo Guarani Kaiowá, que é um povo que se encontra hoje em 4 países, né, na América Latina, né? Se encontra na Argentina, no Paraguai, no Brasil e na Bolívia também uma parte, né? Grande povo Guarani, né? Eu sou pertencente a esse povo Guarani. Bom, então quero falar rapidamente sobre conhecimento dos povos, né? Começando pelo meu povo Guarani, um povo originário, hoje conhecido como grande povo Guarani da América. Então, destacando o conhecimento do povo, em primeiro lugar, acho que é muito importante para a nossa reflexão, que o povo Guarani, conhecido como Tronco Tupi, né, falante de língua Guarani, que na Amazônia, no estado lá conhecido como língua Nheengatu, que também pertence ao povo Guarani, essa língua Nheengatu. Bom, eu estava na terra indígena agora há pouco, onde eu queria participar desse debate, dessa fala, mas choveu lá e fiquei sem internet, ficou muito instável, tive que me deslocar até cidade próxima, por isso estou dentro de um carro, né? Então, só para explicar isso, não consegui chegar mais tempo para me conectar ao computador, mas estou usando o meu celular mesmo, só para explicar essa parte da minha imagem aqui, que estou dentro de um carro. Bom, então, começando pelo meu povo, um conhecimento que do povo Guarani, aqui posso, para nossa compreensão, para facilitar, né, falar da religião do povo Guarani, né? Um grande povo que nossa religião Guarani, que oficialmente o povo Guarani não é assim conhecido como povo que tivesse religião, né? Ou seja, na literatura aparece como povo, na literatura historiográfica, e o povo sem religião, mas de fato o povo Guarani Kaiowá tem religião, tem seu conhecimento, e um dos conhecimentos milenar que é sobre guardiã, né? Guardiã da natureza, que é mais fácil para a nossa compreensão. Que na religião do povo Guarani aparece a floresta, e vou falar aqui, a flora e fauna, né? Tem guardiões, né? Tem guardiões que já foram humanos, né? No passado já foram humanos, depois se transformaram em guardiões imortais, seres invisíveis, se tornaram seres imortais e invisíveis. Assumiram essa parte da função de Deus e da natureza, seria assim mais para facilitar a compreensão do que estou falando aqui. Então, essa parte é muito importante, porque a princípio, esses seres guardiões da natureza, que cuida da flora, da fauna, de toda a natureza, são seres humanos que já foram seres humanos como nós, e em algum tempo no passado se tornaram seres deuses, seja seres invisíveis, seres supremos, e entrando em estado invisíveis, se transformaram em seres invisíveis. Mas para nós, Guarani Kaiowá, também qualquer povo indígena do Brasil, da América, são
seres invisíveis, mas com quem é possível se comunicar, né? Porque eles estão em outros estados invisíveis, mas são seres como nós, são seres humanos. E são guardiões da floresta, do rio, de outros seres, né? E esses seres precisam ser respeitados com quem precisa ser... Há um diálogo, né? Precisa se comunicar com ele para ter equilíbrio, para ter tipo boa vivência, boa relação com esse guardião, né? Porque dependendo das formas de os seres visíveis como o povo Guarani Kaiowá e como outros povos humanos, dependendo da forma de se relacionar, pode ter problemas que é o tema hoje, que é a mudança climática, né? Em decorrência desse desrespeito aos guardiões, porque já que os guardiões se encontram em estado de invisíveis e com quem precisa se comunicar, precisa se ouvir, né? Precisa ocorrer diálogo para ter a forma de se relacionar, para ter sempre de se corrigir, né? Entre os Guarani, isso é fundamental, né? Por exemplo, o guardião da floresta, por exemplo, se você devastar a floresta desnecessariamente uma parte, você está cometendo erro, ou seja, está desrespeitando, né? E vai ter consequência, né? E é isso que para nós Guarani fica muito claro quando acontece muitos climas. Eu mesmo, quando vi e ouvi noticiário de vários lugares do mundo, inclusive do Brasil, né, aparecendo todo tipo de climas, às vezes a jornalista chama de irritação da natureza, quase se aproxima, né, ao conhecimento do Guarani, ou seja, conhecimento dos povos indígenas, é porque realmente os guardiões não são respeitados, né, como deveria. E por isso a reação é muito pesada, assim vou falar, né, literalmente, tipo fatais, né? A forma de se reagir sempre serão conforme a religião, conforme a profecia já do povo Guarani, anos atrás, no tempo passado, que se a natureza não for respeitada, a reação tem nem terá, e vai afetar não somente Guarani, afetarão todos os povos, ou seja, todos os seres humanos. Então, nesse sentido, eu quero destacar isso em primeiro momento, que esse conhecimento que os Guarani disponibiliza a todos conhecimento acadêmico, a todos conhecimento científico, né? E esse conhecimento sofreram exclusão, inferiorização, não foram levados a sério pela própria ciência, que tem essa posição tipo superioridade demais, né? E o conhecimento acaba diminuindo muito esses conhecimentos dos povos indígenas e neste momento em que estamos, nesse contexto que estamos assistindo, né, toda essa, diria, a fúria dos guardiões e reação do guardião em toda a parte do planeta, será importante considerar esse conhecimento de indígena, né? Será importante rever a posição de quem no passado inferiorizou, não considerou, não levou em conta. Então, nesse sentido, quero destacar que esse conhecimento dos povos indígenas, que já sabia de muitas coisas e até mesmo as ciências hoje
conhecida como umas ciências, não chegaram a, a indicar que aconteceria essa mudança de clima, né? E os Guarani, e eu desde criança já ouvia isso no rituais religiosos, em várias ocasiões, já aprendia isso, que depende muito das formas de se relacionar com os guardiões, e depende disso a boa convivência, a boa vida, ou seja, bem viver do humano, depende muito dessa forma de se relacionar com os guardiões da flora e fauna, né? Enfim, eu entendo dessa forma que esse conhecimento dos povos indígenas são patrimônio também, né? São patrimônio porque ele vale, é fundamental, é essencial para proteger a vida humana, né? A vida do planeta, a vida. E é possível se utilizar esse conhecimento dos povos indígenas para ainda salvar, como a literatura recente do Yanomami, que o grande líder fala que para ainda não colocar esse fim do mundo, né? Então, isso é muito essencial ainda, porque é possível que esse conhecimento dos povos indígenas ser útil ainda a toda a humanidade para diminuir essa mudança climática que está assustando em toda parte, né? Então, isso, eu, como Guarani, cresci e aprendi, eu fui para a academia, estudei faculdade, mestrado, doutorado e pós, eu entendi que, ao longo da minha trajetória, os conhecimentos indígenas, às vezes, não são considerados, não, eles são diminuídos. Enfim, é triste isso, né? É um conhecimento que é tão essencial ainda para salvar a humanidade, para falar sobre possíveis forma ainda de possível ainda buscar a forma diferente ainda para se viver melhor nesse planeta Terra, né? Mas várias ciências se afastaram desse conhecimento, ou seja, não consideraram. Hoje, eu acho que deveria acontecer fazer essa posição mais interdisciplinares, né, com conhecimentos indígenas, né, se aproximar e se associar para ver o que é possível ser feito, também considerando esses conhecimentos dos povos indígenas, porque são únicos coletivo humano que protege seriamente a floresta, o rio e outros, a natureza, né? Que todo dia passa a lutar, né? Em defesa da flora e fauna, né? Enquanto outros, muitos grupos, muitas associações, organizações, só usa muito assim no discurso político, né? Por exemplo, recentemente no Brasil, agora, nesse tempo contemporâneo, acusa outro, né? Ah, na época de você não defendia, época de outro partido que defendia mais. Então, não é assim que vai se defender a natureza, né? É muito superficial isso, está indo em outra direção, né? Não, os povos indígenas, com todas luta, às vezes uma luta invisível, uma luta isolada, mas está lutando de verdade pela natureza, pela defesa, para que não aconteça essa mudança climática que pode afetar milhares de vidas humanas. Então, os povos indígenas estão lutando. Então, eu sei que meu tempo está acabando. E o patrimônio, por exemplo,
para finalizar, o último tempo eu tenho conversado bastante com um museólogo do Rio de Janeiro, por exemplo, após o incêndio do Museu Nacional, eu na condição de pesquisador da coleções indígenas, tentando apoiar a reconstrução das coleções no Museu Nacional, me deparei muito com os patrimônios que foram destruídos ali no museu pelo fogo, né? E a chegada do manto também, depois de 400 anos, do povo Tupinambá, né? Que retornou ao Museu Nacional. Então, a partir desse deve ser que os povos sofreram, não sofreram, foram extintos, né? Vários outros povos, né? De fato, ele estava lutando que seja reconhecido como povo, né? E hoje, de quase 500 anos, o patrimônio do povo, também hoje como patrimônio do Brasil, acabou de chegar, voltar ao retorno do patrimônio do povo, na mão. E isso é muito importante para desse material, a luta do povo indígena no contexto atual, direitos avançados. Parece que a conexão do Tonico caiu, né? Ok, vamos ver se ele volta. Ele voltou. Tonico, a sua conexão caiu. A gente perdeu um pouquinho da tua fala quando você estava falando do manto do Pinambá. Sim, aqui tem um raio chegando, aqui um raio de chuva está chegando, aí está interferindo, mas vou finalizar. Tá bem. Muito obrigado. E aqui está uma chuva próxima, né? E aí está interferindo aqui também. Mas eu estou finalizando, mas eu quero falar que é possível hoje todo o patrimônio, a partir da minha pesquisa no Museu Nacional, né, que tem patrimônio brasileiro como hoje patrimônio, né, e o conhecimento dos indígenas tem que fazer parte também desse patrimônio, porque são conhecimento útil, conhecimento vitais, né, para se tratar desse tema de mudança climática, essa crise climática, né? Enfim, tem, com certeza, esse conhecimento dos povos indígenas vai colaborar com todo o debate que é possível acontecer no futuro. Porque é possível ainda, conversando com vários conhecedores do Guardiões, do nosso conhecimento também, ainda há uma esperança. E outras partes que me preocupam, uma vez perguntei recentemente sobre essa parte do Apocalipse, que está na Bíblia, né? Aí uma pessoa idosa, diante disso, me falou que quem vai acabar o mundo não são seres de distante, né? Não serão deuses, mas falou que o próprio homem, os próprios seres humanos, aí falar dos caraí, né? Que não indígenas. Ele falou que os caraí, que têm dinheiro, eles que vão acabar o mundo, não serão deuses. Ele falou que serão o próprio humano, né? Então, ao mesmo tempo, ele me falou que o próprio humano também é possível contrariar isso. Pode ser que possível. Bom, então aí dá para nossa reflexão que o conjunto de seres humanos que luta para salvar ainda é possível contrariar outro grupo humano que está tentando acabar o mundo, enquanto o outro luta para salvar. Então, assim finalizo a minha fala. Muito obrigado pela atenção. Então, encerro aqui a minha contribuição e muito obrigado a todos e a todas. Forte abraço. E luta segue.
Luta que segue, Tonico Benites. Que prazer ter você aqui conosco. Por favor, fique mais um pouquinho, porque como a nossa colega Cornélia Kert vai fazer algumas considerações, é importante a tua presença para você poder continuar dialogando um pouquinho mais com a gente, se a conexão permitir, né? Espero que permita. E muito obrigada também por ter feito esse esforço de ter se deslocado de carro para encontrar uma conexão melhor e estar aqui conosco, que é de fato um presente a tua presença. E, e destacando que quando você diz todo o patrimônio, o conhecimento dos povos indígenas é um patrimônio e precisa ser preservado, cuidado, apropriado por parte dos não indígenas e das decisões que os não indígenas estão tomando, eu queria dizer que, de certa forma, isso apareceu indicado na reflexão que Ana Luísa fez e na reflexão que o Leonardo fez também, né? Acho que um destaque como saberes das populações tradicionais são absolutamente, mais do que nunca, imprescindíveis para a ordem planetária e para pensar sustentabilidade e preservação do planeta e de todas as formas de vida. Com isso, eu convido a nossa colega Cornélia Kert, que nós conhecemos mais por Chica, que possa fazer algumas reflexões a partir das falas que nós tivemos aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, minha querida Isabela. Sou fã e admiradora de você há muito tempo e agradeço o convite complicadíssimo, nervosíssima aqui em debater a Ana, o Leonardo. Mas eu vou começar pelo colega Benites, professor Benites, e, de certa forma, situa o que os outros colegas também comentaram, de que ao debatermos, né, o tema tanto do patrimônio e as ameaças assim das mudanças climáticas, o que está em jogo, de fato, é a perda, né, e a extinção do patrimônio maior, que é o próprio planeta Terra e, com ele, enfim, toda a humanidade e todo o ecossistema. E os povos indígenas têm comentado isso, como o David Copenau na Queda do Céu, e apontado esse elemento fundamental, né? Claro que várias teorias têm sido construídas para pensar esse processo, a própria teoria dos riscos, o que é fundamental, inclusive, quando o tema é patrimônio, porque não é só as mudanças climáticas ou a crise climática que ameaça o patrimônio, mas também a falta, né, e os riscos cotidianos que ameaçam, como os incêndios do museu e da Notre Dame, bem o demonstraram. E todos vocês mostram como esses riscos também atingem de forma bastante desigual tanto os povos quanto as espécies. Ou seja, de certa forma, nós estamos lidando ao longo da trajetória humana com esse poder oligárquico, né, e mais sistematicamente no mundo ocidental moderno, onde predomina uma economia extremamente predatória e uma política que não deixa de favorecer o que é chamado capitalismo predatório, com o poder do agronegócio, da especulação imobiliária, etc. Então, o Benítez mostra esse saber guarani e o quanto todo o processo de desmatamento, sobretudo do Amazonas, né? O próprio cientista Carlos Nobre mostra que 85% da degradação florestal tem acontecido nos últimos anos, e isso, um impacto enorme nas sociedades indígenas, não só no Amazonas, mas também em outras regiões, Mato Grosso, e fora o fato de que, desde o processo colonizador, essas sociedades têm sido sistematicamente ameaçadas. E nós sabemos muito bem que, politicamente, o processo tem sido devastador, né? Desde, sobretudo, da ditadura, com a promessa do milagre econômico, e quanto isso foi arrasador para o nosso ecossistema e para o bioma no Brasil. E mesmo com a Constituição de 88, que tentou
abordar e assinalar e alertar para a tragédia, nós sabemos o quanto o processo foi efetivamente pouco controlado e devastador. E fica sempre essa questão de saber se já não é tarde demais para se pensar algo mais sustentável, uma economia baseada na biodiversidade. Agora, essa e a gente está meio perdendo a luta, né? Porque o Congresso Nacional mostra bem o quanto não existe nenhuma fiscalização possível, né? Na medida em que nós temos essa cara no Congresso, né? Mas também existem fortes contradições em relação a... Quer dizer, a fala do Benítez mostra que o tema do patrimônio ele é extremamente polissêmico e ele tem que abordar justamente as ameaças, né, à própria trajetória da humanidade. E tem sido muito complexo esse debate na própria academia em relação a como definir essas contradições e essas complexidades, com várias terminologias que tentam apontar e dialogar com uma possível governança participativa, como diz o Leonardo, no sentido de mostrar, olha, o antropoceno está apontando, né, para determinadas assimetrias fatais, para um colapso ambiental. Desde a Conferência de Estocolmo, nós estamos, de 73, nós temos ouvido sobre as consequências, né, das ações antrópicas. Além disso, outros autores têm tentado trazer vários outros conceitos para colaborar com isto que o professor Benítez apontou sobre a importância, né, dos conhecimentos dos povos indígenas terem mostrado a necessidade de um controle maior sobre a sustentabilidade, sobre o florestamento e controle mesmo da crise climática. E, ao mesmo tempo, os próprios teóricos têm retomado esse saber, né, esse materialismo sensível e encaminhado para teorias perspectivistas, teorias plantacionistas, e todas elas, de alguma maneira, estão remetendo à possibilidade de apontarmos para um ecocentrismo possível, né? Não sem a ausência dos predadores, mas mostrando que os atos humanos, né, de mitigação das ações de destruições ambiental têm sido pouco eficazes ou insuficientes, e, nesse sentido, dá para conversar com a Ana Luísa sobre até que ponto, né, esses esforços decoloniais estão, de fato, voltados para amenizar a vulnerabilidade dessas populações, ou próprio, como você apontou, digamos assim, a reprodução de determinadas assimetrias, né, com o racismo ambiental, o colonialismo verde, a comercialização da natureza, o quanto é difícil dar conta desses paradoxos em termos de políticas ambientais e que acabam reproduzindo o antropocentrismo. Fica sempre essa questão de o que temos tempo ainda de fazer, e reconheço os esforços, não só do ICOMOS, mas de outras ONGs também, em prol da questão ambiental, em prol do patrimônio, mas justamente quando o Leonardo comenta, né, sobre o Congresso de Conservação de 2016, toda uma preocupação com as adversidades, buscando novos métodos, buscando operacionalizar a resiliência das comunidades. Mais uma vez, essa pergunta, se estamos orientando uma reflexão, orientando processos de fato efetivos em prol de um ecocentrismo, ou
se estamos o tempo todo ainda reproduzindo processos bastante, digamos, ineficazes em termos da operacionalidade dessa participação, não só da participação popular, mas de uma efetiva mudança de mentalidade, assim como o Benítez tem mostrado em relação aos saberes indígenas, que tem nos mostrado isso ao longo dos mais desses, não só dos 20 séculos, mas de toda a trajetória da humanidade. Então, é um tema muito, muito complexo e cheio de armadilhas e de paradoxos quando nós estamos argumentando, em primeiro lugar, sobre os processos políticos e, segundo, sobre os próprios conceitos que nós temos que lidar. Portanto, o Leonardo acaba nos mostrando o quanto nós temos que operacionalizar um conceito de patrimônio também polissêmico, extremamente, muito mais do que nós temos investido, talvez, até esse momento, quando ele argumenta, por exemplo, sobre a importância, né, não só de uma governança participativa, mas de uma mobilização comunitária. Aliás, nós vimos isso muito aqui em Porto Alegre, porque, na realidade, o que nós temos é uma devastação na cidade de um patrimônio arborístico, de um patrimônio da flora e da fauna, claramente por parte das últimas prefeituras. E mesmo por parte do governo de estado, que, por exemplo, destruiu o nosso patrimônio botânico. Acabou. Tá? Um patrimônio construído ao longo do século XX e simplesmente por um ato de ganância, de especulação imobiliária, arrasa com essa proposta. E a enchente de Porto Alegre claramente mostrou que só existe um processo, a única saída para atender uma emergência climática foi a ação comunitária, foi a ação solidária. Tá? Não foi, efetivamente não foi o Estado, tá? Que não fez absolutamente nada em termos locais, a não ser, claro, colocar em ação as suas próprias instituições minimamente projetadas, minimamente ali colocadas, mas mostram justamente as dificuldades de se pensar uma possibilidade de duração, né, desse patrimônio em face justamente enfim, da forma assimétrica como o antropocentrismo tem se reproduzido e mostrado os limites de qualquer processo político que atenda e que limite a ação predatória do antropocentrismo. Então, fica muito complexo o nosso debate, talvez até desalentador, no sentido do que nós podemos, a partir da academia, né? Claro que o professor Benítez tem a super vantagem de, além de ser acadêmico, ser também e conter também o saber indígena, portanto, ele pode falar a partir desse campo holístico, né, desse campo cosmológico, nos apontando sobre a queda do céu, mas, e quanto a academia, de fato, conseguiria e consegue dar conta desta insustentabilidade política que nos leva a argumentar sobre, enfim, a crise, não só a crise climática, mas a própria crise da continuidade dessa humanidade. As próprias guerras têm mostrado que não é só a crise climática que está
nos situando numa condição extremamente penosa sobre o trajeto da humanidade, o trajeto do próprio ecossistema na sua sustentabilidade, tá? A destruição da Síria, a destruição do Gaza, a destruição do Líbano, e da própria Ucrânia. Vamos discutir, sim, a crise climática, ela é fundamental, mas os riscos da nossa continuidade, elas precisam ser também conceitualmente consideradas na sua complexidade. Acho que esse seria o nosso desafio, e vocês levantaram essas questões. O próprio professor Leonardo, ao trazer a importância, né, do debate sobre patrimônio mundial e o desenvolvimento de sustentabilidade, também acaba argumentando sobre a importância não só de se pensar a permanência, ou seja, a conservação, mas também de demandar essas comunidades sobre a sua memória ambiental, tá? Sobre os seus processos emocionais, nesses múltiplos deslocamentos obrigatórios em função das mudanças climáticas e em função de outras crises a qual cotidianamente são enfrentados. Enfim, meus colegas, é um assunto que nós não vamos resolver na mesa de hoje, mas que certamente merece mais congressos mundiais, mais congressos locais, regionais, para que esse assunto seja vastamente debatido e vastamente comunicado. Muito obrigada, professora Cornélia Kert, querida Chica. Eu gostaria de fazer circular um pouco essas ideias e acho que a gente pode fazer uma rodada, Ana Luísa, Leonardo e Tonico, fazendo alguns outros comentários, assim, mas considerando últimos comentários, porque a gente já está avançando em meia hora a mais do nosso horário, que o Igor, que nos auxilia aqui nos bastidores, gentilmente permitiu que nós ficássemos um pouquinho mais. Então, podemos começar com Ana Luísa fazendo as suas considerações e refletindo sobre as ideias que a Chica trouxe, enfim, o Benício, o Leonardo, fica muito à vontade. Aí eu pensei nos 3 minutinhos para cada um, para a gente fazer um balanço final, tá bem? Tá bom, minha flor, tá bom. Eu tenho... eu teria um ponto só a destacar, até pensando no que o Tonico também falou, né? Para mim, essas questões que o Leonardo levanta, que a própria Chica levantou também, estávamos conversando antes, quando deu problema no microfone do Leonardo, né? Mas, para mim, a grande questão que se coloca é considerarmos que o humano, e aí eu ligo com o que foi colocado pelo Tonico, né, de que nós estamos falando de uma certa humanidade, de um certo antropos, e que somos responsáveis por esses impactos muito mais que qualquer outras populações. Então, há um jogo de poder aí, no plano global, no plano local, né, e regional, continental. São disputas de poder aí dentro, e com escalas de problemas diferenciados para as populações. Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, as relações de poder, uma geopolítica, a questão né, eu acho, né, eu diria, da missão, da vocação que nos destinaram, né, como pelo próprio colonialismo, né? Eu acho que há uma sociedade específica responsável por isso. Eu acho que entende, Chica? Eu não vejo como não fazermos uma grande reflexão sobre a sociedade ocidental moderna e a sua visão absurdamente racionalista,
utopista em termos da visão do mito do progresso, do mito histórico, da ideia da natureza como inesgotável. Se nós não fizermos essa reflexão, nós, sociedade ocidental, né, fruto de uma história, de um trajeto antropológico muito específico, nós não vamos, e temos que largar o fato de que temos que nos posicionar, falar pelos outros. A gente só pode falar por nós e pelas predações que nós fizemos em relação à vida no planeta, né? E temos que nos responsabilizar eticamente por isso. Ou damos essa guinada, ou junto conosco vão outras civilizações, outras culturas e outros patrimônios que nunca tiveram chance de se posicionar sobre o destino da vida no planeta. Tá? Então, eu acho que falta um processo de reflexão interno nosso, né? O que o Tonico colocou mostra claramente isso. Há um certo sujeito que faz isso, né? Há um certo antropos que faz isso. E eu acho que quando a gente fala de mudanças climáticas, nada melhor para que se fale do patrimônio da cultura ocidental moderna, racionalista, o seu mito do progresso, né? E os seus mitos faustianos lá. Muito Isso é um bem. patrimônio, infelizmente. Para o bem ou para o mal. Para o bem e para o mal. Professor Leonardo? Bom, a professora Ana Luísa falou do Fáustico. Eu fiquei lembrando aqui do Fausto II, né, que é o momento, o segundo volume, em que ele passa a ter como objetivo o controle da terra inteira. E aí sobrava uma pequena gleba de terra à beira-mar, onde vivia um casal de velhos, muito generoso, que acolhia os náufragos. E eles viviam Sim. ali, o Fausto vai comprando o terreno de todo mundo, mas aqueles senhores, aquele casal não quer vender de jeito nenhum. Então Fausto chama Mefistófeles e pede a ele: olha, eu quero esse terreno. E se afasta. O Mefistófeles usa todos os seus métodos e mata os velhos e põe fogo. Quando Fausto vê aquilo, ele fica apavorado e diz: mas olha o que você fez, eu não pedi. Mefistófeles olha para ele e diz: você se esqueceu de a quem você pediu, né? Então, eu acho que a gente tem trabalhado como aprendiz de feiticeiro, né, utilizando toda a técnica, a tecnologia moderna e a ciência a serviço de um projeto de dominação da natureza que advém de uma visão profundamente cindida entre natureza e cultura. E os povos tradicionais têm há muito tempo nos advertido sobre as consequências gravíssimas que vão advir disso. E nós temos feito seguidamente ouvidos moucos, né? E aí eu concordo com a professora Ana Luísa, o nós a gente tem que distinguir quem somos nós, né? Quando falamos em antropos, que antropos falamos? Certamente não são, né, os seres humanos dessas sociedades tradicionais. E espero também que não sejamos nós que estamos tentando resistir a isso. É claro que nós estamos dentro desse sistema, mas nós temos uma ação prática política de resistência a esse projeto. Então, eu acredito que essa dimensão, né, da desigualdade do risco e do poder, ela tem que ser desvelada, porque senão a gente fica num discurso muito cientificista, em que parece que é simplesmente tomar certas medidas técnicas. Um pouco o alerta do e-commerce vai muito nesse sentido. É preciso considerar as outras perspectivas. Do ponto de vista dos saberes, é preciso considerar as perspectivas das ciências humanas. É preciso considerar a perspectiva interdisciplinar e é preciso considerar as outras epistemologias. Isso a gente tem feito, do ponto de vista limitado do campo do patrimônio, já dentro do nosso próprio corpus. Por exemplo, a gente tem submetido à revisão constante as nossas cartas internacionais, que são profundamente eurocêntricas. Nós vamos ter agora, de 11 a 15 de novembro, o encontro mundial, né, a nossa Assembleia Geral, que acontece uma vez por ano. Essa vez vai ser a primeira vez no Brasil, vai acontecer em Ouro Preto. E nós estamos vivendo o aniversário número 60 da Carta de Veneza. Então, uma ocasião estupenda para a gente rever o nosso documento fundante, que é, infelizmente, muito fetichista, muito baseado na matéria ainda. Então, o que nós propusemos, nós do Brasil,
né, propusemos que, muito bem, vamos fazer, mas vamos revisitar a Carta de Veneza sob outras perspectivas. Então, os nossos keynote speakers é um pesquisador do Quênia, um pesquisador da Índia, um pesquisador da China e uma pesquisadora da Austrália. E, naturalmente, as nossas perspectivas. E aí a nossa ideia é essa, é colocar em jogo essas diversas epistemologias para fazer com que a nossa área disciplinar avance e que incorpore uma visão mais holística e menos dualista, que leva a esse modelo insustentável de desenvolvimento. Aliás, a minha fala primeira, antes de eu resolver por essa fala mais institucional, era sobre o desenvolvimento insustentável, porque eu acho que essa é uma questão proximíssima da questão das mudanças climáticas. Precisamos enfrentar o que as colegas falaram de Porto Alegre, é o resultante disso. Eu ia trazer 2 exemplos, da mineração aqui em Minas, Mariana e Brumadinho, e é o exemplo da Braskem em Maceió. Nós estamos vivendo catástrofes causadas por um modelo de desenvolvimento insustentável que, infelizmente, nós não estamos conseguindo deter, né? Então, as minhas considerações vão nesse sentido. Mas é um tema inesgotável, podíamos ficar horas aqui conversando, né? E aí gostei muito do que o Benítez colocou, porque eu acho que é exatamente, eu me senti muito contemplado. Eu falei, olha, quando a gente ouve de alguém que é detentor desse tipo de conhecimento, dessa perspectiva, né, nos aponta que realmente a gente precisa escutar mais do que eles têm a dizer, eles têm a nos ensinar. Muito obrigada, professor Leonardo. Tonico, suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez, professora. Bom, eu queria destacar nesse último tempo agora em relação à demarcação da terra indígena, território, né? Porque a demarcação, o que significa de forma abrangente, que proteção a todos, flora e fauna, né? Que não é bem, muitas vezes não é tão assim que explicada essa demarcação demandada pelos povos indígenas, né? Quando acontece a demarcação da terra indígena, tem argumento contrário de que para que o indígena quer terra, né? Grande terra, muita terra para pouco índio, tem esse discurso, mas de fato é para salvar, ou seja, recuperar, resgatar, retomar todo que faz parte da natureza, né? Que essa interligação, né? Estão interconectados aos espaços territoriais, né? Então, isso é muito importante para ser entendido que a demarcação também é uma forma de salvar e diminuir também a mudança climática, né? Porque quando não há demarcação da terra indígena, em toda a região do Brasil, o avanço, né, de destruição é acelerado, né? Não há proteção, né? Todo coloca em risco, toda a biodiversidade, né? Em risco, em extinção, enfim, e o espaço há uma mudança significativa para a própria humanidade local, regionais, enfim. Então, então a demarcação, o que significa mesmo, em resumo, é a proteção a todo o patrimônio também, né? Porque onde há demarcação, no caso de Unicaiuá, onde aconteceu demarcação de alguma terra, hoje se vê toda volta, na visão do Guarani, são volta dos guardiões com a natureza, né? Retorna a crescer, a volta das aves, de todos os animais, a plantas frutíferas, os rios começam a aparecer o peixe, enfim. Então, a demarcação é uma forma de salvar, né, recuperar todas, enfim. Então, por isso que a demarcação não pode ser tratada como um contra-progresso, contra a humanidade, vai acabar a alimentação do humano. Demarcação, acontecer demarcação, vai prejudicar, vai faltar alimento no mundo. Então, há uma propaganda muito distorcida, né, contra a demarcação da terra indígena, né? Então, por isso, eu quero destacar isso ao finalizar. A demarcação é uma das formas de se
salvar o patrimônio do conhecimento dos povos indígenas e todos os seres que estão interligados, que aí inclui flora e fauna, e toda a riqueza da humanidade que é possível se salvar através da demarcação. Se não acontecer demarcação, no caso de Mato Grosso do Sul, por exemplo, em menos de 50 anos, todas as florestas, hoje apenas um nome que é Mato Grosso do Sul, não tem mais mato. E em decorrência disso, o que acontece recentemente no Mato Grosso do Sul? Chuva de poeira. Aqui apareceu na chuva de poeira, né, afetando toda a vida da cidade, do campo, em toda parte. E aí aparece recentemente também chuva de cinza, de fumaça, enfim. Então, isso afeta todo mundo. Então, é decorrência de todo desrespeito ao território, da natureza, né? Então, por isso que, mais uma vez, eu quero destacar a luta dos povos indígenas no Brasil, e também para não acontecer de forma acelerada essa mudança climática, né? Por isso a luta em toda parte, em toda a região do Brasil, inclusive hoje no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, que está em debate o marco temporal, e existe de fato um economicamente forte, politicamente, ameaçando os direitos dos povos indígenas e para acelerar a devastação da floresta e, mais uma vez, colocando em risco o clima, né? Vai se tornar mais crise, então por isso há essa luta, né? Então, assim eu quero encerrar e, mais uma vez, a luta pela demarcação continua, porque o povo indígena entende muito bem que somente através da demarcação da terra indígena que será salvo todo o ser, toda a biodiversidade, todo o patrimônio da humanidade, né? Então, assim, encerro. Muito obrigado. Obrigada, Tonico. Chico? Alguma consideração final? Não? A Chica? Não, vamos seguir firmes na luta, na resiliência, na resistência. E eu sei que as armadilhas para cairmos nas contradições e reproduzirmos um antropocentrismo são muito fáceis, mas vamos focar no ecocentrismo e ver o que até onde podemos chegar. Esperamos que ainda muitos séculos. Muito obrigada. Então, em nome do Comitê de Patrimônios e Cultura Brasileira da Ampox, em nome da diretoria da Ampox, que oportunizou este colóquio, quero agradecer a presença da professora Ana Luísa Carvalho Rocha, professora Cornélia Eckert, professor Leonardo Castriota e professor Tonico Benites, que muito nos honraram com a sua presença, com esse debate que não se esgota, com inúmeros desafios que foram colocados, com questões que foram trazidas na maior parte da fala de vocês, na tentativa de uma perspectiva mais integrada, mais sistêmica, mais holística, e é tudo isso que nós esperamos. Então, continuamos esse diálogo em outros momentos, e muito obrigado, Igor, nos bastidores, e aqueles que nos acompanham também no YouTube. E uma boa noite para todos, todas e todos. Boa noite. Boa noite e bom descanso a todos. Boa Até noite, logo. obrigada, Isa. Tchau, gente. Boa noite.